Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre estruturas de dados do tipo de lista, né? Bom, tipo de lista, basicamente, antes da gente iniciar, né, qualquer leitura aqui, é o que a gente conhece, né, como a estrutura lá usando o ponteiro, que nós já utilizamos, né, para fazer as estruturas lá do tipo de fila, né, do tipo, ok? Então, basicamente é fazer com que a gente guarde, né, os dados aí de uma forma organizada, de uma forma linear, tá? Ou seja, usando vetor, ok? É o que a gente também já está utilizando lá, beleza? Bom, então uma estrutura de dados, né, do tipo lista representa um conjunto de dados organizados em ordem linear. Quando ela é representada por vetor, a gente tem o uso de endereços contíguos de memória do computador, sequencial, né? Então, é relacionado aí ao ponteiro, no exemplo a gente já vai ver. E essa ordem ela é definida por esses índices, ok? Nós vamos ver isso também. Isso aí a gente chama de lista estática, ok? Quando uma estrutura ela é representada por elementos que, além de conter dado, né, também um ponteiro para o próximo elemento, ou seja, né, é uma espécie de encadeamento, eu sei qual será o próximo elemento, aí a gente tem o que a gente chama de lista dinâmica, tá ok? Bom, vamos observar aqui. Nós temos, né, vários tipos de lista. Vou apresentar dois para vocês aqui. O primeiro deles é o lista simplesmente encadeada e não ordenada. Então é o seguinte: cada elemento armazena um ou vários dados, né? Aí seja um elemento primitivo ou uma estrutura, e um ponteiro para o próximo elemento, que permite esse encadeamento e mantém essa estrutura, ok? Bom, vamos ver então. Primeira operação, então aqui a gente tem um ponteiro, tá, lá na memória, que é o início, certo? Por enquanto, então, esse início está nulo, a lista está vazia. Segunda operação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos inserir o número 9 no início dessa lista. Então, observem o esquema que eu mostrei, que eu criei aqui para explicar para vocês. Então, observem, eu estou inserindo, tá, este número 9 aqui, certo? Vou fazer a inserção deste número 9. Bom, ele vai ser inserido no início da minha lista. Esse 500 aqui é uma representação, é um endereço de memória, é só de exemplo, tá? Isso o sistema administra, nós não mexemos com isso. Aqui são só para vocês entenderem, perfeito? Então, está apontando, e eu guardo aqui o seguinte: o início, né, da minha lista. Começa em qual ponteiro, qual vetor, né? Então, lá no 500, ok? Lá no endereço 500 de memória, gravei ali o número 9. Bom, lembra que eu acabei de falar que ele sempre tem um ponteiro, né, indicando qual que será o próximo. Nesse caso aqui, como é a primeira operação, não tem nada. Então, esse próximo, tá vendo? Ó, depois no código vocês vão se familiarizar com isso. Não tem nada nele, tá certo? Ele está nulo, então o início e o fim da fila, da lista. Desculpa, né, gente? É porque lista, fila a gente confunde. Inclusive, troquei uma palavrinha lá na avaliação, né? Lista a gente não tinha visto ainda. São termos muito parecidos, né? E a gente, de vez em quando eu confundo aqui, então às vezes me desculpem, tá? Na terceira operação, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir o número 3 no início da lista. Percebam que nós estamos trabalhando com o início da lista. Então, imagine, né, o que está de amarelinho são os números de fato, perfeito? Bom, o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos essa estrutura aqui, né, o 500, o 9, nada na frente. Então, no início, ele vai, assim como, né, a gente já viu lá na nossa fila. Lá na fila, né, as pessoas entram no fim, ok? Aqui na lista, as pessoas entram, certo,
no início. Pode entrar no início ou no fim. Perfeito? Bom, então entrou ali. Percebe que a gente carregou o 3 ali. Bom, então agora mudam alguns valores. Então eu tenho o 3 e passo a ter o 9. Ótimo. Bom, o 3, ele tem indicando aqui que o próximo, né, a sequência, depois do 3 vai vir o 9, como eu adicionei no início, né, então é 3, 9. Então o 500 aqui, na verdade, armazena, né, no 3 vai ter um ponteiro próximo, armazenando, na verdade, qual posição está o próximo número, tá? Porque a memória nem sempre ela é sequencial, perfeito? Outros programas podem utilizar, até mesmo no próprio programa você pode criar outras variáveis, outros elementos e acabar usando a memória. Então a gente guarda esse ponteiro, ok? Isso então é o ponteiro. Bom, e foi adicionado no 650. Perfeito? Então vamos lá. Na quarta operação, o que eu faço? Então eu tenho aqui o 3 e o 9. Isso aqui já está consolidado. Tenho o 3 e o 9. Certo? Eu vou inserir o número 5 no final da lista. Então, observe, aqui o ponteiro inicial é 650, endereço final 500. Aqui 650 o início e vai ser 700 o final. Por quê? Vou adicionar o 5. Então, vai lá, tenho o 3, 500 é o próximo, 500 é esse aqui. Ok? Então, esse é o 9. Aí, eu vou adicionar o 5, coloco o 5 aqui, certo? Digo para o anterior a ele, que no caso é este aqui, certo? Que ele tem que guardar o endereço agora, olha, né? Tem que criar um vínculo aqui, porque esse 9 até então ele não sabia qual seria o próximo dele, observem aqui em cima. Mas como eu inseri o 5, ele está no endereço 700, eu venho aqui do 9, edito, né, de certa forma, e adiciono, falo, olha, o seu próximo agora sou eu, depois de você sou eu. E obviamente aqui null, porque não vai ter ninguém ali na frente, ok? E aqui mais um exemplo, inserindo o 2, né, no final da lista. Então começamos aqui com o 3, o 9, o 5, ótimo. Então até nós tínhamos isso aqui, né? 3, o 9 e o 5, ok? Adicionarei o 2, então ele está no endereço 750, falo para o anterior a ele, né? No caso o 5, que ele, né, vai chamar para o 750 e obviamente ele está nulo aqui, perfeito? Ótimo. Bom, então na sexta operação o que acontece? A gente vai remover um número. Remover o número 9, percebam que o número 9 ele está, né, aqui, ele é o segundo lá da nossa lista, perfeito? Então o que vai acontecer? Vou deixar junto aqui. Tenho 3, né, vou arrancar o 9, tirei o 9, bom, o endereço 500 era do 9, não é, né, então foi embora. Bom, agora o 3, ao invés dele guardar o 500, ao invés dele ir, né, apontar para o 9, ele vai apontar para o 5, então ele guarda o 700, né, o 5, que é o 5 guarda o 750, que é o 2 não guarda ninguém, porque finalizou, ok? Agora removeu o endereço 3, removeu o primeiro aqui. Olha, observem, né, basta eu alterar aqui, falar que o início agora passa a ser o 700, né, o fim passa a ser o 750, removi o 3, então, né, não tem mais nada para cá, e continuo normalmente. Aqui o 5, então depois dele vem o 2 está na posição 750, então eu estou aqui armazenando a posição dele no 5. Lá no 2 não armazeno nada porque, né, não tem nada lá depois da lista. E ali removeu o número 3, na verdade aqui, me desculpem, aqui na verdade é número 2, tá, gente? É que a gente não... Número 2, tá? Fazendo essa alteração aqui no vídeo. Bom, então, se eu remover o número 2, está removido, né? Então vai ficar lá somente o 5, né? O endereço dele, e nada aqui no próximo. Por quê? Porque, né, não tem nada ali. Então eu vou, de certa forma,
resetar esse valor. Perfeito? Bom, vamos dar uma olhadinha como que é o código disso tudo. Então, acho que explicado dessa forma, fica mais fácil da gente visualizar o código. Vamos inserir um valor no início da lista, tá? Observe, criamos aqui a nossa lista, tá? Falo que essa lista vai receber um número, né? Então, aqui, ó, início recebe novo, fim recebe novo, ok? Detalhe, se esse início for nulo, ou seja, esse primeiro caso aqui, ó, né? O início é nulo, certo? Então, o início sendo nulo, eu vou que o início recebe novo e o fim vale novo, ok? E o próximo, tá? Vai receber nulo. Ou seja, o que que eu falei? Eu disse, né, simplesmente que foi isso aqui, ó, foi essa operação realizada. Certo? Eu disse que o início recebe, né, o endereço dele, o fim recebe o endereço dele, o próximo aqui recebe nulo. Perfeito? Foi essa a operação. Então perceba como é mais claro agora. E obviamente aqui no novo, né? Novo é o ponteiro, né? A lista. Então o número já está armazenado lá. Ok? Caso contrário, né? Caso não seja nulo mais, o que eu vou fazer? Né? Além do novo receber o número, o próximo vai receber lá o início. Ok? E o início recebe o novo. Então, o próximo, se já tiver algum, que é esse caso aqui, né? Ok? O próximo, então, esse cara aqui estava no início, né? Ó, se a gente observar antes, estava o 500. Então, o próximo aqui recebe o 500, certo? É adicionado um novo número, ok? Então, adicionamos lá aqui. Adicionamos o 3, né? O próximo recebe ele, ok? E o início recebe o que agora passa a ser o atual. E o fim passa lá para o final. Então, observem que, né, todo o código tem relação com o elemento. Aqui eu vou citar algumas outras situações. Então, por exemplo, inserção no fim da lista. Então, aqui, né, só fazer uma correção aqui. Tem uma situação. Bom, voltando aqui, já fiz a correção, né? Estava faltando esse elemento aqui. No arquivo de vocês lá já vai sair correto, tá? Então, inserção no fim da lista. Primeiro, eu observo se o início é nulo, né? Então, obedeço aquelas opções de deixar o próximo nulo. Aí, caso contrário, obviamente, eu vou adicionar lá no meu ponteiro fim. Observe, tá ok? Consultando a lista, então, padrão, crio um auxiliar aqui recebendo lá o início, e aí faz toda a exibição, né? E removeu o valor da lista, aí nós temos uma situação. Bom, basicamente a gente precisa primeiro, né, digitar o elemento que vai ser removido. Aqui não tem mais aquela situação do qual a posição, né? Se é a primeira posição, se é a última posição, tá? Nós não estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com o seguinte, ele vai remover o elemento. Obviamente, se esse elemento estiver repetido, por exemplo, se na minha lista tiver 4 vezes o número 2, então o 2 vai ser removido lá das 4 posições, tá? Para isso, nós temos aqui um achou. Né? Bom, então percorre toda a lista, né? Então aqui é o seguinte, se, tá, a gente encontrar o número, certo, que a gente está procurando, então achou, que começa a 0, ele recebe mais um aqui, uma vez, 2 vezes, quantas vezes ele for removido. Bom, aqui é o seguinte, se ele for no início, tá, eu vou deletar ele, perfeito, e eu vou fazer a alteração aqui para que, né, o início seja o próximo elemento da lista. Se ele estiver no fim, ok, eu vou fazer, né, vou deletar e vou providenciar para que não exista nenhum próximo, dê aquele null lá que nós vimos, né, e para que esse fim passe a ser o anterior. Percebam que
anterior aqui, né, foi declarado como null, anterior é um tipo lá da lista também, perfeito? Aquela estrutura lá de cima. E se ele estiver no meio, basta, né, nós vamos deletar, nós vamos fazer o seguinte, com que o anterior a gente vai tirar ele de lá. Então, o próximo do anterior, na verdade, vai ser o próximo, né, do que foi deletado. Ok? Então, observem que esses três elementos aqui é como funciona, né, a remoção aqui. Então, por exemplo, se a gente for fazer a remoção do número 9, o número 9 está no meio. Então, olha lá, removendo o número 9, certo? O que vai acontecer? O próximo desse, né, na verdade, vai ser o próximo do 9. Ok? Se a remoção for no início, como é nesse caso aqui, então nós vamos remover o 3, né? O que a gente faz? Some-se tudo, né? Isso some, pronto, fica lá. E se a remoção for no final, como esse caso aqui, né? Observem, né? Este aqui passa a ser nulo. Tá? Então é basicamente isso que este código aqui define. E no final aqui, só para mostrar que o número, né, não encontrado, ou se for igual a 1 foi removido uma vez, isso foi várias vezes, mostra a quantidade de vezes que ele foi removido. Perfeito? Bom, e aqui basta a gente rodar, né, um while, percorrer toda a lista para esvaziá-la. Então esse é um primeiro tipo. Agora nós temos o tipo duplamente encadeado, né, e não ordenado. A diferença do outro é que nós temos agora dois ponteiros, tá? Um para o próximo elemento, que a gente já tinha usado, e o outro, né, o segundo, para o elemento anterior, para a gente permitir um duplo encadeamento. Vamos entender isso aqui com o exemplo, tá? Então, observe, no início, então o início está nulo, né? Segunda operação, vamos inserir o número 7 no início da lista. Então, inserir o número 7, observem que o meu próximo é nulo, meu anterior é nulo. Ok? Bom, agora nós vamos inserir o número 9 no início da lista. No início da lista, observe. Inserimos o número 9. Bom, agora aqui estava na posição 120. 120 lá. Ótimo. Então, qual será o próximo do número 9? O 120, né, que vai apontar lá para o 7. Ok? Bom, e no 7, agora ele tem alguém, né, que eu estou inserindo no início. Então, eu tenho que olhar qual que é o anterior lá e gravar aqui. Agora eu vou falar que o 230, então, é o anterior ao 7. Né? Isso aqui é a posição. Então, 9. Qual que é o próximo? Posição 120. Qual que é a posição 120? É o 7. Obviamente, nulo para cá, nulo para cá. A quarta operação, nós vamos inserir o número 3 no final da lista. Observe, então, temos o 9, temos o 7. Agora, olha lá, ao inserir o 3, tá, ele ganha um novo endereço de memória, ganha o número 250. Então, eu tenho que falar para o 7, que era o anterior a ele, que o próximo será o 250, né? E tenho que falar para o 3 também que, olha, você tem um anterior a você, que é o 120. Perfeito? Bom, isso está em inserção. Vamos remover um número. Vamos remover o número 9, por exemplo. Então, o primeiro aqui da lista. Tá? Então, basta a gente pegar, né? Tiramos o 9. Esse 7... Aqui também tem uma outra situação aqui, vou só fazer a alteração. Então, voltando, né? Aqui nós temos o seguinte, quando nós formos remover inserimos o número 3, agora nós vamos remover o número 9. Então vamos remover este aqui. Bom, removendo o número 9, então não tem ninguém antes do 7, né? E ótimo. Vamos remover o 3, que seria o último lá da lista. Então, basta a gente remover ele e falar para o 7 que não há ninguém depois dele, nem ninguém antes dele. Então, tanto o início quanto o fim ficam ele mesmo. Tá certo? Se a gente observar o código, observem que a estrutura muda um pouquinho. Nós temos, né, na lista, temos o número e temos o próximo, o ponteiro próximo, e o ponteiro, né, ponteiro próximo e o ponteiro anterior. Então, basicamente, é isso que está definido aqui.
inserir no início da lista, o que nós fazemos? Primeiro verificamos se ele está vazio, né? Estando vazio, então tanto o início quanto o fim recebe o novo, tanto o próximo quanto o anterior recebe nulo. Então, basicamente isso que nós fazemos aqui, ó, observe, né? Nulo, e tanto o início quanto o fim recebe o ponteiro lá, ok? Observem o seguinte agora. Observem que aqui é o ponteiro, tá? Esse cara é o ponteiro. E caso, né, ele não seja o nulo, então o próximo vai receber o que está no início. Estamos inserindo no início da fila, da lista. O anterior recebe o novo, né? O desse anterior recebe nulo, porque não tem, observem aqui, ó, né? Não tem ninguém perto dele, ok? E o início recebe o novo, tá? A inserção do valor no final da fila, primeiro a gente observa se ela está vazia, né? Faz aquele mesmo procedimento. Caso contrário, no fim lá, o próximo vai receber o início, né? O anterior vai receber o fim. O próximo lá do novo vai ser nulo, porque não tem ninguém depois dele. E o fim vai receber o novo lá, passar a ser, né? O último vai ser aquele que foi inserido. Então, por exemplo, se esse aqui era o último, então, ó, se esse 7 era o último, né? Então agora o último, ou seja, o fim passa a ser o 3, ok? Percebam que pelo diagrama, se vocês forem lendo o código e analisando, fica muito fácil de verificar, tá? Aqui para a gente poder consultar, né, aquele while rodando toda a lista, e aqui para consultar, aqui há uma diferença, tá? A gente pode consultar do início ao fim, então basta que o auxiliar receba o início, e se a gente quiser consultar a lista do fim ao início, basta o auxiliar aqui, ao invés de percorrer, né, começar lá no início, ele começa no fim, ok? E vem decrescendo. Aqui para remover, né, o valor da lista é o mesmo processo, tá? Nós criamos aqui, né, um achou, percorremos todo o número, tá? Toda a lista, né? Só auxiliar aqui o início, perfeito? Bom, e aí o que a gente faz? Tá? Se a gente encontrar, se for no início, perfeito, o que a gente faz? A gente diz que o início, né, o mesmo processo de lá, o auxiliar vai ser o próximo, então o início ele sumiu, né, vai ser o próximo dele, só que se for nulo, tá? Ou seja, se não tiver ninguém atrás dele, né, diferente de nulo aqui, observar que agora ele vai ser nulo, tá? Deleta. Se ele estiver lá no fim, né, a gente faz aquele mesmo processo. Esse fim agora vai receber o que é o anterior a ele, né? E o próximo vai ser nulo. Ou seja, se eu remover aqui o número 3, né? Se eu remover esse aqui, bom, o fim agora eu estou removendo esse. Então o fim passa a ser o 7, que era o anterior a ele, e obviamente ele vai receber nulo ali, tá? Então basicamente isso que está descrito aqui nesse código. Aí aqui, caso contrário, se ele não estiver no início nem no fim, ele vai estar no meio. Percebam que aqui nós criamos uma segunda lista, tá? Para fazer essa alteração, que a gente tem que partir as listas. Então observe, esse auxiliar, né, que é o que eu estou varrendo, se o anterior, né, no anterior, o próximo dele vai ser o auxiliar, o próximo. Então imaginem que eu vou remover, tá? Imaginem que eu tenho o 9 e o 7, né? Então o 9, o 7 e o 3. Se eu fosse remover esse 7 aqui, ó, tá? Observem isso, removendo esse 7. Se eu fosse remover o 7, então, o seguinte, o que eu tenho que fazer? Esse próximo aqui tem que ser o próximo desse cara. Então, vai ser, né, observe, ele vai esse próximo
aqui vai ser o 250, né? Observem isso aí. Obviamente o anterior desse aqui não vai ser mais o 120. O anterior desse aqui vai ser o 230. Ok? Então é isso que nós fazemos. Nós fazemos essa inversão aqui nesse código. Ok? E deletamos o que precisa ser deletado. Mais uma vez contamos aqui quantas vezes foi, né, removido, observando que ele sempre remove, né? Se eu tiver vários números 2, eu remover sempre o 2, né? Todos os números 2, tá? Aqui é para esvaziar o mesmo processo. E além disso, nós temos outros tipos, como, né, simplesmente cadeada, duplamente cadeada, mas ordenada. Então, o que acontece? A gente tem um campo-chave, tá, que diz qual que é a ordem dessa aí, qual que é o primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, ele não precisa ser guardado, né, numa ordem. Okay? Não precisa ser aqui 9, 7, 3, mas vai ter mais um terceiro campo aqui dizendo qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro, tá? Isso aí na hora da gente, né, auxiliar isso. Então são outros exemplos de lista que existem, mas esses dois exemplos aqui já solidificam bem o que a gente precisa fazer, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais com esse modelo de diagrama aqui. Além do que eu falar, vocês assistam novamente e peguem o código, de preferência imprimam esse código, tá? E tentem fazer. E então, observem, né, que com esse diagrama aqui fica mais fácil da gente entender essa questão dos ponteiros, né? Então, observem que toda vez que a gente diz aqui, ó, nós temos sempre um ponteiro novo, né, que é o novo elemento que está entrando na lista ali. Esse novo é um quadradinho assim, um quadradinho desse. Ele sempre vai ter o anterior, o número e o próximo. Observem que aqui, ó, no novo, o número, né, é o valor, né, que eu estou pegando ali. Ótimo, seria o 7. Quando eu falo que o início é novo, eu estou falando que esse cara aqui é o primeiro, é o início, né? Quando eu falo que o fim é o novo, eu estou falando que isso tudo aqui, esse conjunto, também é o fim, né? É uma forma de eu guardar a estrutura, não guardar o valor. Quando eu falo, por exemplo, que do novo o próximo é nulo, eu estou falando que nesse novo o próximo é nulo. Quando eu falo que o anterior, né, é nulo, estou falando que esse anterior é nulo. Então observem, né, que dessa forma aqui fica mais fácil da gente compreender como funciona, né, aí essa questão aqui do ponteiro também. Então isso é importante. Acho muito importante que vocês revisem isso aqui, tá? E tendo qualquer dúvida, né, não hesitem em questionar lá, tá ok? Bom, por hoje é só, então, muito obrigado. Lembrando que a atividade, né, 10 aqui que eu vou solicitar para vocês, basicamente é a implementação disso aqui com a sugestão de uns menus que vocês precisam. Bom, por enquanto é isso. Obrigado.